O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Bem-vindo ao Poder Público. Neste episódio falamos da PESCO. Cooperação estruturada permanente. É um grande palavrão, mas o que quer dizer é um mecanismo para garantir a criação de novas capacidades europeias, da União Europeia, nos domínios da defesa e da segurança. E há quem diga que este seja um eufemismo para um exército comum europeu. Para percebermos do que se trata e que implicações terá, falamos com o investigador Carlos Gaspar, com o general Pinto Ramalho. Contamos também com as visões do deputado do PSD Miguel Morgado e da deputada do Bloco de Esquerda Isabel Pires. E ainda com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Tudo para ouvir neste Poder Público. Déficit inferior 10%, 2,5%, para 2,7%. 0,8%, 3%. Vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. O mecanismo de defesa comum europeia foi a debate e votação na Assembleia da República nestas quarta e quinta-feira. Começamos pela história deste mecanismo de defesa comum europeia. Não é de agora que se fala nisto. Este é um dispositivo que está incluído no Tratado de Lisboa de 2007. Ouvimos Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Portugal foi importante para que este dispositivo existisse e ficasse inscrito no Tratado de Lisboa, e nós consideramos sempre, desde essa altura, que era essencial para nós haver uma componente de defesa e de segurança, uma União Europeia de defesa que completasse a União económica e monetária. À esquerda do PS há quem fale na PESCO como um primeiro passo para um exército comum europeu. Será mesmo? Não faz nenhum sentido. Não está previsto em lado nenhum que exista um exército único europeu. Já existe um exército europeu na NATO. Na NATO existe uma capacidade integrada, forças armadas, destacamentos das forças armadas de todos os países da NATO. Praticamente são todos os países da União Europeia, a Aliança Atlântica, que têm militares, unidades militares, capacidades militares destacadas e integradas. Mas é certo que houve uma altura da construção europeia em que o projeto esteve em cima da mesa. Não esteve nunca em causa na construção europeia, desde 1954, a criação de um exército único. Ele esteve previsto no Tratado de Paris de 1952, quando se criou a Comunidade Europeia de Defesa. Aí sim, os 6 membros... A França, a República Federal da Alemanha, a Itália, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Imaginaram que era possível, pensaram que era possível, fizeram um tratado para criar um exército único europeu. E depois chegaram à conclusão que não era possível. E desistiram da Comunidade Europeia de Defesa. Na altura, em 1954, isso foi uma crise terrível, que pôs em causa a continuidade, quer da Aliança Atlântica, quer da própria integração europeia. Ela foi superada e nunca mais nenhum responsável político europeu lhe passou pela cabeça voltar a fazer um exército único europeu. Em síntese, a União Europeia é uma união de Estados soberanos. E os Estados soberanos têm instituições militares. São as únicas entidades que podem ter instituições militares. Faz parte da identidade, faz parte da natureza do Estado terem forças armadas. E esta integração não é uma perda de soberania? Nós temos vantagem em ter acesso a novos projetos no domínio das indústrias de defesa. E nós temos todo o interesse em estar lá e desenvolver as nossas próprias capacidades nesse domínio. Isso não é perder soberania, é ganhar soberania. No dia 13 de novembro, 23 Estados-membros assinaram a adesão à PESCO. Dinamarca, Reino Unido, Irlanda e Malta ficaram de fora, mas Portugal quis consultar primeiro o Parlamento sobre o assunto. Já agora, Ministro dos Negócios Estrangeiros, por que razão? Porque, embora se trate de uma decisão da esfera do Governo, porque se trata de executar o que já está acordado no Tratado de Lisboa desde 2007, entendemos que era de
toda a utilidade informar o Parlamento, cumprindo a lei que regula a participação parlamentar nos assuntos europeus, e não só informar o Parlamento, como também, da nossa parte, disponibilizarmos para todos os debates que em comissão ou em plenário o Parlamento decidisse organizar. Continuamos a conversa com Augusto Santos Silva mais à frente. No Parlamento, a PESCO foi aprovada com votos a favor do PS, PSD e CDS. Recomendo ao Governo que no quadro da União Europeia integre a cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa. Quem vota contra? Levantaram-se os deputados do PCP, Bloco, também dos Verdes e o deputado do PAN. Podem sentar-se. Este voto foi aprovado. Os sociais-democratas admitiram votar contra o projeto, a menos que nele estivessem inscritas condições essenciais. O PS aceitou moldar a proposta. A PESCO, como outros processos europeus no passado, começa como um processo aberto e indeterminado. Isto é, que vai ser fruto também de uma evolução que estará aberta a interpretações. Estamos a ouvir Miguel Morgado, deputado do PSD na Assembleia da República e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD para os assuntos europeus. E, portanto, o que nós dizemos é que Portugal deve aderir à PESCO por várias razões, por razões nacionais e por razões europeias, mas que essa evolução futura deve estar sujeita a limites ou linhas vermelhas. que são... Primeiro é que não haja uma relação adversarial com a NATO. Isso é muito importante porque um dos conceitos-chave da PESCO é a chamada autonomia estratégica. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que a autonomia estratégica é em si mesmo um conceito, pela sua natureza, ainda aberto, que vai sendo fechado com a evolução futura. E, portanto, o que nós estamos a dizer é tudo bem, haverá interpretações para a autonomia estratégica, não pode ser em colisão com a participação de Portugal e dos outros países europeus da NATO. A segunda é que não deve, nessa evolução futura da PESCO, não se deve caminhar para a constituição de um exército comum europeu. E a terceira é que essa mesma evolução futura não obedeça a um princípio vinculativo de especialização das valências das Forças Armadas Nacionais. O deputado Miguel Morgado diz que este debate não é de agora. Nós explicitamos estas condições, estes limites, estas linhas vermelhas, com muita antecedência. O PS inicialmente nada disse sobre o assunto, de resto o Governo e o PS estiveram silenciosos sobre este assunto meses a fio, com tudo isto começou, na verdade, esta preparação há um ano, mas nós estivemos perguntando aos ministros, ao Primeiro-Ministro também, que nunca respondeu a nenhuma pergunta sobre a PESCO, mas enfim, fomos interpelando sucessivamente sobre se estariam de acordo com as nossas limitações, e eles foram sempre dizendo sim, isto não vai caminhar para o exército comum europeu, sim, isto não haverá instituições armadas, então explicitem-no. E foi o que acabou por ficar claro nas resoluções aprovadas esta quinta-feira. A propósito, Miguel Morgado, a adesão à PESCO não representa uma perda de soberania? As nossas linhas vermelhas são precisamente para evitar que Portugal vá, e o resto dos outros Estados-membros, vão além de um certo limiar de partilha de soberania. Portanto, manter a lógica da cooperação, da integração também, porque isso também é necessário. Nós aceitamos que para as solicitações da defesa da Europa, no presente e no futuro, essa cooperação aprofundada e essa integração a vários títulos é necessária e desejável. Agora, é colocar limites a essa integração para que ela não acabe por ser uma alienação, ainda por cima não discutida pelos Parlamentos Nacionais, de um aspecto que toca no núcleo, de facto, da soberania nacional. Os partidos à esquerda do PS e também o PAN são contra a entrada de Portugal no mecanismo de defesa comum europeia e por isso votaram contra o projeto de resolução. Falamos por isso com a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. A bloquista explica porque é que o Bloco é contra a entrada de Portugal no mecanismo. Em primeiro lugar, ele não responde a qualquer problema que exista ou que se possa identificar no espaço da União Europeia atualmente, seja ele a nível social, a nível de emprego, a nível humanitário, e por outro lado porque ele significa uma deriva militarista que, a nosso ver, é muito perigosa, e o Bloco de Esquerda sempre pautou por recusar qualquer tipo de mecanismo militarista e securitário, tanto na União Europeia, mas também como a NATO, por exemplo. Para a deputada Isabel Pires, a integração de Portugal terá implicações para o país, como, por exemplo, a nível orçamental. Da informação que existe até agora publicamente, o que nós consideramos é que isto terá implicações a nível orçamental, porque é óbvio da notificação que foi assinada em novembro
que existe um compromisso de todos os países que assinem esta entrada de um aumento regular na despesa com gastos militares. Fala-se da meta dos 2% da NATO, mas, considerando todos os restantes compromissos, é impensável achar que não haverá um acrescento além desses tais 2% que já estão compromisso com a NATO. Outra consequência que nos parece que pode estar aqui em causa tem a ver com a matéria de soberania nacional, porque a própria notificação também diz que os Estados-membros poderão ter que alterar a sua legislação nacional em matéria de decisão sobre mecanismos de defesa, sobre a alocação de forças, etc., para que seja mais rápido. Isto implica uma alteração à legislação nacional. E, em último lugar, nós consideramos que não se está a avaliar com a devida seriedade as consequências a longo prazo que isto vai ter, sendo que, na nossa perspectiva, isto é claramente um embrião para um possível exército europeu mais à frente, e isto também já foi dito por alguns líderes europeus, nomeadamente pelo Presidente da Comissão Europeia. O Presidente Juncker já o assumiu há cerca de um ano atrás. Para o Bloco, a posição do PSD, que ameaçava chumbar o projeto socialista por falta de garantias no documento, demonstra a nova forma de o partido fazer política. Uma posição que nota bem a maneira de fazer política atualmente do PSD no nosso país. Aquilo que se passou foi que, desde o início, que nós sempre dissemos que a direita, o PSD e o CDS estavam de acordo com o conteúdo daquilo que estava em causa, mas arranjaram formas de arranjar uma maneira de dizer que estavam contra. Isso foi a questão processual. E atenção, que é verdade que a questão processual foi muito mal conduzida, mas aquilo que se passou foi que o PSD fez um grande alarido e um grande teatro à volta de uma audição que acabou por não acontecer, mas no dia seguinte, passado algumas horas, já estava de acordo com o Partido Socialista para aprovarem os respectivos projetos de resolução. E, portanto, nada de novo aqui. O PSD concorda com aquilo que está em causa, com a cooperação estruturada permanente, mas precisava de arranjar alguma maneira de criar alguma fricção com o governo, mas rapidamente caiu essa máscara e, portanto, infelizmente não há nada de novo nessa posição, apenas que é a nova maneira do PSD fazer política. No fim, projeto de resolução aprovado. Olhamos agora para as implicações que a integração de Portugal no mecanismo poderá ter para as Forças Armadas Portuguesas. Falamos com o General Pinto Ramalho. Sou um general da reserva, fui antigo chefe de Estado-Maior. Sr. General, Portugal deve integrar um mecanismo de defesa comum europeia? Com certeza. Repare que o mecanismo europeu de segurança e defesa, sobretudo a cooperação estruturada permanente, já foi assinada por 23 membros. Só ficaram 4 de fora, incluindo Portugal. Portugal ficou de fora neste momento por razões que alegou de querer consultar o Parlamento. É realmente uma razão, enfim, que foi apresentada do ponto de vista político. Os que ficam de fora têm outro tipo de razões que não dizem respeito. Quer dizer, a Irlanda é um país neutro, a Dinamarca tem realmente uma política relativamente às questões de segurança com a União Europeia, em que tudo se passa pela NATO e não tem uma chamada política de opting out. Malta tem, enfim, um estatuto ainda tradicional de não alinhamento, e, portanto, Portugal não tem nenhum desses argumentos, quer dizer, não faz sentido que... Eu nem sei que argumento é que devia ser apresentado quando realmente 23, todos os outros participam e, portanto, quer dizer, qual era a razão para Portugal não participar? O que é que a integração de Portugal na PESCO implica na prática para Portugal, mais especificamente para as Forças Armadas Portuguesas? Implica realmente que tenha que olhar para as Forças Armadas de outra maneira, porque se realmente queremos participar, nós temos que participar de uma forma que realmente... Já participámos, por exemplo, nós já fizemos parte, no caso da constituição dos battle groups, em determinada altura, em 2011, assumimos a liderança de um battle group e, portanto, enquadrámos forças italianas, francesas, portuguesas, espanholas, treinámos durante 6 meses, fizemos uma certificação numa grande unidade, num comando de brigada, e depois comandámos o battle group durante o segundo semestre de 2011, pronto para ser utilizado em operações pela União Europeia. Portanto, este é o nível de participação que nós já tivemos na União Europeia. Portanto, tudo o que seja descer para as chamadas representações de pequenas unidades ou de pequenos sistemas de armas, como seja um navio ou 2 aviões, quer dizer, se reduzirmos da nossa participação, o que é uma coisa contrária realmente àquilo que o protocolo diz, o protocolo aponta sempre à constituição de unidades de agrupamentos estáticos com capacidade para terem alguma autonomia, isso, portanto, seria diluir a nossa representação nas chamadas formações multinacionais e, portanto, isso era, digamos, uma participação menor e, portanto, em que a visibilidade do país não era evidente. Por outro lado, quer dizer, se nós queremos ter uma palavra no domínio
da segurança europeia e, portanto, sermos um parceiro, como somos um parceiro na NATO, então temos de cumprir os objetivos de forças que forem determinados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos de ter capacidade, do ponto de vista político e do ponto de vista militar, de ser coautores, digamos, das decisões e, simultaneamente, corresponsáveis na sua aplicação. E, portanto, se isso implica aplicar forças, temos que ter capacidade e disponibilidade para aplicar essas forças, o que, aliás, acontece também na NATO. Ao integrar o mecanismo, Portugal estará a perder soberania? Só se, do ponto de vista da utilização destas forças, o critério da sua decisão deixar de ser intergovernamental e passasse a ser, digamos, por uma entidade estranha ao país, perfeitamente supranacional. Ora bem, essa é uma das questões que tem que estar em cima da mesa. E, portanto, tem vindo a ser repetido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Sr. Presidente, que a questão do Exército Europeu não se coloca, e eu acho bem que não se coloque. E, portanto, realmente estas questões que estão a tocar com a parte mais sensível da soberania, seja exatamente uma decisão tomada sempre do ponto de vista intergovernamental e não por um qualquer comitê da União Europeia. General Pinto Ramalho, para terminar, que medidas é urgente tomar na área da defesa e segurança a nível nacional? Investir nas Forças Armadas em termos de recursos humanos e em termos de recursos materiais, de acordo com aquilo que são os critérios estabelecidos com os gastos para a defesa, quer a nível da NATO, quer também a nível da União Europeia, é ter umas Forças Armadas que fujam ao critério da especialização. Isso é algo que nós também devemos rejeitar. E, portanto, devemos ter umas Forças Armadas equilibradas, harmónicas, em que a Marinha, a Força Aérea e o Exército têm realmente níveis de desenvolvimento e padrões de modernidade idênticos, tendo presente que a obsolescência de um ramo, seja ele qual for, põe em causa a operação dos outros. Porque nós, cada vez mais, operamos de uma forma conjunta. Portanto, não podemos pensar que temos, enfim, uma Marinha e uma Força Aérea de grande potência e um Exército que ainda se mantém nos tempos coloniais. Já o Ministro dos Negócios Estrangeiros explica o que é mais urgente fazer a nível europeu. Eu julgo que o que é mais importante fazer é nós termos um entendimento amplo das questões da segurança, porque a segurança europeia hoje joga-se não apenas na frente militar propriamente dita, mas em frentes de segurança que são absolutamente prioritárias. Dou apenas 2 exemplos. Um é a cibersegurança e a outra é a segurança energética. Augusto Santos Silva diz quais são as implicações da adesão de Portugal à PESCO para o país, isto na ótica do Governo. Implica responder a vários compromissos. Em termos gerais, poderia dizer-se que são compromissos de investimento na defesa e segurança e, em particular, em aumentar a parte das despesas de investimento no conjunto da despesa com a defesa. E esses compromissos estão aquém dos compromissos que nós próprios já assumimos enquanto Estado-membro da NATO em 2014. Em segundo lugar, significa disponibilidade para avançar no domínio da interoperabilidade dos nossos meios e capacidades, quer dizer, pensarmos mais em conjunto, por exemplo, nos programas de aquisição de equipamentos, e em terceiro lugar, significa maior disponibilidade para a participação em missões conjuntas, sejam missões de paz, sejam missões de treino e formação no âmbito da União Europeia. Portugal deve assinar formalmente a adesão à Cooperação Estruturada Permanente no dia 11 de dezembro, data em que o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros se reúne para oficializar o número de aderentes. Isto em vésperas do Conselho Europeu de quinta-feira, dia 14, onde se vai assinar o acordo final. Inês Ameixa, Ruben Martins, no Poder Público. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.